Olá, galera, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. E lembrando aqui, deixem uma curtida, me ajude deixando. Essa ajuda pode ser uma curtida, um comentário, uma nova inscrição, quem não é inscrito. Um comentário me leva a conseguir, porque isso aqui é a pesquisar mais, tá? Todos os dados dessa história, elas são tiradas de artigos e eu procurei até agora se havia acontecido algo diferente. Nada foi encontrado, mas vamos ao caso, tá? Uma família inteira foi encontrada dentro de casa, falecida. Tá, só que não foi toda a família que uma pessoa sobreviveu. Vamos falar do caso Mireia Cortez. Sobre a história de hoje, Mireia Cortez, Mireia sendo a única menina e filha de um casal que tinha mais dois filhos meninos, mas foi deixado claro que ela era a filha preferida, a filha preferida, não só por ser menina, mas ela era o centro de todas as atenções, principalmente de seu pai, que fazia todas as suas vontades. Na Cidade do México, em 1987, Mireia, com 18 anos, fez faculdade de marketing. E após a sua formatura, conseguiu um emprego dentro da área dela, na qual ela se destacou muito, logo nesse primeiro emprego. Aí, Mireia resolveu que ela abriria sua própria empresa, na qual essa empresa foi tão bem que gerou já até uma pequena fortuna para Mireia. Em 2005, com 25 anos, ela conheceu Leopoldo, advogado renomado de uma família de advogados. Mireia era extrovertida, diferente de Leopoldo, que era introvertido, considerado antipático pela cidade, pelas pessoas que conheciam, bem diferente de Mireia. Mas ambos eram bem financeiramente, nenhum dependia do outro e se davam bem. Ela achava que por ele ser um homem muito educado, abrir a porta do carro para ela, tudo, resolveram se casar, mesmo tendo essa diferença aí de cada jeito de ser de um, né? Mireia, após o casamento, teve muita depressão. Diz que foi pelo afastamento da família e vivendo somente com Leopoldo. Mas ela não procurou ajuda e tentou se cuidar sozinha, no qual só a sua saúde vem a deteriorar. Logo, ela atentou contra a sua própria vida, mas logo ela foi encontrada pelo Leopoldo, levada para o hospital e foi resgatada. Conseguiram, né? Reverter, ela ficou internada, mas na saída ela não procurou a continuidade de ajuda. Em 2007, ela engravidou e teve um filho que chamava-se Emiliano, onde Mirella voltou com toda a vontade de viver. No final de 2010, ela descobriu que estava grávida de gêmeas, sendo na época em que Emiliano fazia suas necessidades, né? Ele não tinha, na própria roupa, ele não tinha o controle, ele não conseguia dormir, ele acordava gritando o pouco que ele dormia, tá? Mireia resolveu procurar um médico para ele, sendo que ela já no começo da gravidez, né? Mireia resolveu procurar médico e foi diagnosticado que Emiliano havia sido abusado. Mireia preferiu não falar nada a ninguém. Após as sessões, um menino falou que tinha sido seu próprio pai. Mireia procurou um advogado e foi levado à justiça. Leopoldo foi pego de surpresa. Mireia estava no começo, como eu disse, da gravidez. Quando nasceu as gêmeas, Emiliano foi ao psiquiatra que disse
que tinha sido seu pai, porque continuou mesmo na gravidez, continuou a situação. Bem, foram feitos exames, exceções, com todos que foi declarado que Leopoldo também havia sido abusado na sua infância. Bem, Leopoldo usou seus contatos e foi dito ali que havia alienação parental, porque Emiliano narrava, né, como ele narrava de maneira assim: minha mãe falou, minha mãe disse. Aí a psicóloga disse que não havia abuso, e sim ali uma alienação, porque alguém estava mandando ele falar. A Mireia ficou arrasada com essa decisão e entrou com processo contra a própria com a juíza, na qual foi negado. Com as visitas, uma vez por semana, para ver os filhos, incrivelmente os dois se envolveram novamente, amorosamente, e suspenderam o divórcio. Resolveram passar as férias nos Estados Unidos, em um resort. Lá algo aconteceu, porque apareceu Mireia e disse a Leopoldo que viu que uma das meninas havia dito que ele havia abusado dela. Aí ali mesmo eles brigaram, acabou as férias e eles voltaram. Quando eles voltaram, Mireia logo procurou a justiça. Leopoldo não esperou dessa vez a intimação chegar e usou a sua própria internação, a Mireia, e de que ela sofria de problemas mentais e não procurava uma ajuda. A justiça mandou uma avaliação psiquiatra de Mireia e de Leopoldo, que eles fizessem. Bem, no de Mireia foi dado como ela era uma pessoa fantasiosa, com tendências a mentiras. E Leopoldo era ansioso por estar sempre com medo de perder a família. Que os dois tinham uma vida com violência. Talvez não violência física, mas muita violência dentro de casa. Desta vez, Mireia perdeu a guarda dos 3 filhos. Ali uma grande batalha começava de verdade. As crianças, elas eram ressentidas com o pai por causa de Mireia, assim foi dito. Ela fugiu com as crianças, mas ali ela ganhou uma grande vitória. Ela conseguiu ficar com as crianças e o pai visitava. Aí ela começou a colocar dentro dos bolsos das crianças gravador. Só que nessas gravações aparecia mais a voz dela dizendo como eles tinham que fazer. E ela queria que alguém montasse uma gravação para incriminar realmente o Leopoldo. Aí ela procurou uma pessoa de proteção das crianças e contou aquilo tudo e pediu ajuda. Essa pessoa denunciou Mireia, tá? Aí Mireia perdeu de vez a guarda e tinha que entregar as crianças. E passando 6 meses, ela não entregava. Aí ela foi morar com os pais dela e levando as crianças. Ela começou a dar entrevistas, usar as redes sociais, contar que Emiliano, com 9 anos, ainda, né, tinha aquela situação fisiológica. Aí ela, com medo, tirou as crianças da escola, achando que em qualquer momento elas poderiam ser levadas. Como ela estava na casa dos pais dela, não tinha como entrar, porque o pai dela não permitiu. Eu sei que em 5 anos ela não trabalhava mais, aí ela já não tinha mais dinheiro, já tinha gastado todas as suas economias, e ela convencia o pai que na necessidade que ela precisava. A vida da família estava horrível, né? Que ela tinha que penhorar, ele penhorou a casa, ele falou até num bar com os amigos, que ele não sabia o que estava acontecendo, que ela tinha um poder, que ele estava se sentindo persuadido. Os amigos, a família, né, dele, até falaram para ele procurar ajuda. Aí
né, durante os 5 anos foi a juíza falou, não, agora vamos entrar, se ela não entregar, a força. Bem, Mireia tinha que entregar no outro dia, ou eles iam entrar mesmo, né? Aí ela chegou aos pais idosos e disse o seguinte: eu vou me matar e vou matar meus filhos. A resposta, incrivelmente, dos seus pais concordaram e que eles iam também. Deixaram uma carta e uma arma para que, se alguém encontrasse eles, terminasse com o que eles tinham começado, né? Quando eles encontrassem alguém, né, com vida. Mas antes disso, na noite, a Mireia fez uma publicação com uma foto com os 3 filhos, que ela falava em despedida. Só que as pessoas acharam que era porque ela ia entregar as crianças a Leopoldo. Bem, na carta ela diz que preferiu entregar os filhos a Deus do que a Leopoldo. Leopoldo só soube o que é o acontecido, né? Pela imprensa. Conseguiu fazer o velório dos seus 3 filhos e enterrá-los só com a família dele. Sendo que foi um processo também para ele conseguir. Ele teve que entrar na justiça porque a família dela não queria entregar os corpos das crianças. A mãe de Mireia sobreviveu, ficou 8 dias, tá, para acordar. Só que quando ela acordou, como ela tinha tomado muitos remédios, no depoimento dela disse que não lembrava de nada. E os médicos laudaram que ela havia tomado muito remédio, e pela idade dela, ela poderia realmente ter tido essa amnésia. Então ela ficou livre de tudo. As comoções começaram. Várias organizações disseram que em 5 anos a justiça deveria ter tirado as crianças de Mireia, feito Mireia fazer um tratamento, entre muitos erros judiciais, porque estava na TV, estava em tudo que é lugar, que poderia ter mudado o desfecho de tudo, que era para abrir uma nova investigação em cima da própria justiça. Bem, procurando aqui, nada foi feito e assim ficou a história. E o fim, infelizmente, das crianças. Se você gosta no meu canal das minhas histórias, gosta que eu digo, né? Gosta de histórias criminais, né? Não esquece de curtir e fazer um comentário. Até logo!